Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Chegamos em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, do canal 2 da plataforma, assim como também do canal Atenção Vascaínos. Primeiro comentário aqui embaixo, fixado no chat. Você tem um link para você fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar. E em jogando, você vai ganhar seu dinheiro. Você coloca a palavra Ave Mais e dobra na sua primeira aposta. Você ganha R$ 1.530 de bônus. Olha só que maravilha. E tem muito jogo, tem muita oferta para você, tem jogo acontecendo. Começou Libertadores, Copa do Brasil, campeonatos estaduais. Não deixe de fazer a sua aposta. A Casa de Palpites 1xBet paga bem, paga rápido. E olha, é patrocinadora de grandes clubes, entidades esportivas, empresa muito séria. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Como o Vasco incomoda, é impressionante. Eu corroboro da mesma opinião da comissão técnica e ontem tive o prazer de estar no CT Moacir Barbosa para entrevistar o atacante David. Espero que vocês tenham gostado do meu papo com o David, que eu levei ao ar no Avenews, lá no canal Atenção Vascaínos, ontem à noite. Quem não viu, acabando aqui, vai lá dar uma olhada. E tive o contato com a comissão técnica, mesmo que en passant, e a gente sente claramente que todos esses fatos que ultimamente têm acontecido com o Vasco, envolvendo a arbitragem, envolvendo disse-me-disse e negativas da federação, enfim, tudo isso que se acumula de anos, é o Maracanã, que você tem que entrar na justiça para ganhar, são prejuízos com o VAR, são clubes beneficiados em relação a posturas e medidas que o Vasco não tem essas facilidades. É jogar com o Cuiabá às 4 horas da tarde, na quente Cuiabá, quando ninguém joga. É sempre a história do contra tudo e contra todos. Também criticado, até isso a gente passou a ser criticado. Da razoável prerrogativa de reclamar, de não gostar. Ora bolas, é nosso direito. E ontem surgiu uma polêmica através de analistas na televisão quanto a Emiliano Dias estar dando mais entrevistas do que o Ramon Dias. Olha, eu vou procurar até entender de que realmente o Ramon Dias é um cara que tem um peso, tem um nome, tem uma história. Mas daí você criticar que o filho dele, Emiliano Dias, não tem a mesma condição que gostaria de ouvir o Ramon Dias, é um pouco demais. E é um pouco pesado a partir do momento em que você vê recorrentes ações acontecerem em vários clubes, como o rival, por exemplo. O Kleber Xavier, auxiliar do Tite, sempre, desde a Copa do Mundo, da Rússia, depois da Copa do todas as Copas do Mundo, tá lá o Kleber Xavier junto com o Tite. O Tite chega a dizer assim: Kleber, o que você acha disso? E aí você sente que há um peso grande no carregar de tintas, na maneira de ver o Vasco. Mas olha, eu não acho isso ruim. Eu não acho isso ruim. E acho, exatamente pelo que eu conversei ontem no CT e depois trocando mensagens, de que isso está fazendo bem ao Vasco. Porque o Vasco é um clube historicamente movido por esses desafios, por essas superações. E há no ar uma certeza de que aquilo que está acontecendo dentro do futebol do Vasco hoje é uma mudança. Ramon Dias ainda não fez um ano no comando do Vasco, mas é como se já tivesse feito. Eu falei isso aqui essa semana, comentei sobre o trabalho dele sendo um grande catapultador de tudo isso que está acontecendo. Ele empurrou isso tudo para cima, mudou mentalidade, mudou jeito, mudou maneira de jogar, mudou respeito pelo Vasco, impôs respeito, não suporta indisciplina, gosta das coisas corretas, ao mesmo tempo tem um estilo bacana de cumprimentar e brincar e
e cobrar dos seus jogadores, é ganhar bem e dizer no vestiário: não ganhamos nada, tem muita coisa para resolver, não dorme em cima desses louros, mas parabéns pela vitória. É uma maneira diferente de alguém, que eu já repeti isso aqui, que entendeu o tamanho do Vasco. E a partir do momento em que o Vasco incomoda tanto, porque se a gente vai chegar aqui a um consenso, eu vou perguntar a vocês: o Vasco vai chegar à final do Campeonato Carioca? Ou pelo menos às semifinais? Eu acho que vai. O Vasco vai ganhar do Volta Redonda, vai ganhar do Botafogo, ou melhor, da Portuguesa, apesar de eu achar que o Botafogo não consegue ganhar do Fluminense, por exemplo. O Botafogo está envolvido aí com o Libertadores, empatou ontem com a Aurora jogando na Bolívia, tem um jogo na semana que vem, se vai jogar com um time misto eu não sei, mas eu vejo o Vasco com grande chance de se classificar. E em classificando, são 4 jogos. Para um título estadual, que diante da necessidade de renovação de um clube tão destruído durante décadas, por gestões temerárias, por dirigentes perdulários, por gente que não tinha nenhum tipo de amor ao futuro do Vasco, é importante. Ganhar um título é importante. Eu ontem tive a oportunidade de ouvir isso do David, de ouvir a entrevista do Medel à Globo Esporte, de ouvir os demais jogadores, o Léo, todos eles têm o mesmo sentimento. O Vasco precisa ganhar um título. O Vasco precisa, para abrir essa porta de um novo século, de um novo momento, para sair dessas trevas que o Vasco tem vivido nesses últimos muitos anos, o Vasco precisa conquistar um título. O último título do Vasco, carioca, foi em 2016. São 8 anos sem conquistar um título. Por coincidência ou não, de 19 para cá, com o advento do Maracanã emprestado precariamente a Flamengo e Fluminense, só eles têm ganho. O último título de expressão do Vasco foi em 2011. Tem 13 anos isso. É muito tempo para o tamanho do Vasco. Há quanto tempo, torcedor, que você não ouve o hino do Vasco tocar? Você já percebeu isso? O quão duro é você não ouvir o hino do Vasco tocar corriqueiramente? Quem não viveu aqui finais de campeonato em que o Vasco era campeão, em que o Vasco vencia e sempre tinha um hino tocado, sempre tinha um hino cantado, sempre tinha um hino colocado na mais alta prateleira. E a gente cantava com orgulho, e a gente dizia prazer de estar cantando aquilo, dizendo: somos campeões, somos os melhores. E esse título é muito importante. Eu estou encarando o Campeonato Carioca e parece doido da minha parte, mas não é. Não é para enganar e mascarar o Campeonato Brasileiro, porque a gente já é escolado nisso. O Campeonato Brasileiro com o Campeonato Carioca não vai ser parâmetro nenhum. Mas é pelo anímico. É pela necessidade de dar uma resposta a tudo isso que a gente passa. De um clube que fica com 3 meses de São Januário fechado. Esqueci disso, de mencionar. De um clube que precisa entrar na justiça para jogar no Maracanã, repito, isso não entra na minha cabeça. De um clube que também, há 26 jogos, não consegue ganhar do Flamengo mais do que 2. Eu vi até um vídeo de um rapaz aí que usou a minha fala, fico até feliz que seja de um torcedor rival. E falo mesmo, porque eu não tenho medo de falar o que eu acho que para mim é muito escrachado. Só que para mudar esse panorama, caro amigo, que usou a minha imagem para isso, a gente vai ganhar de vocês. A gente vai estar num nível em breve que a gente vai ganhar de vocês, mesmo ainda com tantas dúvidas em relação ao futuro da SAF. Eu acho que a SAF vai nos dar uma tranquilidade nos próximos 2 anos. 24 ainda não vai ser um ano de pujança, 2025 também não, mas acho que está se pavimentando um chão para em 2026 a gente ter um ano tranquilo, de poder investir, de poder contratar, de poder ter
uma vida mais saudável no aspecto administrativo do nosso clube, do futebol do Vasco. Então, eu vejo um Vasco, mesmo ainda com essas dificuldades, ainda brigando para equacionar, pagar suas dívidas, o que tem conseguido, mas isso vai se solidificar com a conquista de um título. E tudo isso que acontece nos bastidores, tudo isso que é trazido à tona, todas essas discussões pueris a respeito do Vasco, chorão, vitimismo, contra tudo e contra todos não pode, Ramon Dias tem que falar e não Emiliano, todas essas mini perseguições ao Vasco fazem bem ao Vasco. É sinal de que o Vasco volta a incomodar, é sinal de que o Vasco está de novo na turma. Porque a gente joga contra eles e a gente briga. A gente vai perder ainda. E como? Mas nós vamos ganhar também. Não é mais aquela carne assada de 3, 4 anos atrás, que nos atropelavam, que a gente jogava com medo, que a gente ia para o estádio certo de que a derrota ia acontecer, porque o desnível era muito grande. Porque em 22 a gente perde para o Botafogo, campeão da Série B, em 21, perdão, nos ganhando em São Januário de 4-0. O Botafogo que a gente mete 4 agora, passados 3 anos. Olha a diferença. Olha como mudou isso. O Botafogo está na pré-Libertadores e o Vasco goleou o Botafogo por 4. Apesar de não ser um parâmetro, e volto a dizer, para o Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo ano passado não foi à semifinal do Campeonato Carioca e brigou pelo título. Está na Libertadores. Se me desse um papel hoje dizendo assim, você quer ser campeão carioca ou você quer estar na Libertadores em 2025? Aí sim, eu quero estar na Libertadores em 2025. Mas me animo a ver um time, mesmo com a dificuldade do ataque, sendo montado no seu sistema defensivo. Tem aí desafios agora de enfrentar equipes menores, porque esses times que Ramon Dias tem escalado no ano passado e nesse ano, se protagonizaram muito mais jogando contra grandes equipes do que contra equipes médias. O Vasco sempre se enrola jogando contra equipes médias e pequenas. E isso precisa mudar. O Vasco precisa atropelar times médios e pequenos. E precisa jogar corajosamente e competitivamente, como está fazendo contra os times grandes. Mas o combustível está sendo injetado. Porque todas essas coisinhas, esses detalhezinhos, são deliciosos para que motive quem está lá dentro. Porque eu ouvi dessas pessoas. Por que não se preocuparam com 4 jogos que o Vasco foi prejudicado? Por que não incomodou? Porque foi a palavra. Do incômodo à não presença de Ramon Dias constantemente numa entrevista coletiva. E olha, eu digo que se sou o Vasco, boto o Emiliano até o final do Campeonato Carioca. O Ramon vai nas coletivas nossas, no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, a cada dia, estar mais próximo, mais junto, mais unido. Porque o Vasco precisa disso, de estar unido, de estar forte. Porque a pressão vai ser muito grande, porque o sistema não gosta do Vasco, o sistema não quer o Vasco campeão, o sistema não quer o Vasco de volta competitivo. Seja por questão de briga de televisão, briga de audiência, briga de competitividade, porque, por exemplo, as cotas de televisão elas se subdividem por questão que envolve audiência, que é discutível. Você acredita na questão de medir a audiência? Como é que a gente vai saber? Só se ouve na capital. E no interior, onde o Vasco tem muito mais torcida que grande maioria por aí. O Cruzeiro ontem tinha 50 torcedores lá na Paraíba contra o Souza. Vai ver o Vasco em Marcílio Dias. Vai ver o Vasco na Paraíba. As pesquisas que diminuem o Vasco. Por quê? Talvez para não deixar o Vasco ser grande para ganhar dinheiro igual aos outros. Na necessidade de ter um monopólio. Medida arbitrária. Medida bem com a cara desse povo. Então eu vejo como positiva essa pressão externa, essa tentativa de desestabilizar, essa picuinha, essa perseguição quase invisível.
porque é sinal de que a gente está vivo de novo. A gente está aí. E a comissão técnica me passa isso. Esse interesse enorme em chegar e mostrar: a gente já entendeu o tamanho desse clube. Vocês precisam entender também. Ou vocês sabem o tamanho desse clube. Precisam se acostumar que ele voltou. E que bom para o futebol. O Vasco volta a ser grande, ser forte, competitivo. Porque para essa gente, ficar lá embaixo, colocá-lo de lado, ridicularizá-lo, ter dois pesos e duas medidas. Porque, ora bolas, se o Emiliano fala, porque o Ramon não fala, por que o Kleber Vieira fala e o Tite não fala e tá tudo bem? Vamos lá, dar a real, dar a objetiva. Por quê? Por que não tem incômodo lá e tem incômodo aqui? E vai dizer que não tem uma perseguição? E vai dizer que não tem uma rusguinha? E vai dizer que não tem uma necessidade de dar uma alfinetada? Esquece o Vasco, gente. Analisa o campo. Se jogar mal, bate, reclama. Se jogar bem, o que faz o entorno? Tem tanta gente que fez tão errado por aí, e muito errado, e que não tem um terço da pressão que seria se fosse no Vasco. A gente ouve sempre isso. São dois pesos e duas medidas. Isso tem que acabar. E um título é muito importante. Seja ele qual for. Ganhar do Volta Redonda, atropelar o Marcílio Dias, mostrar a força do Vasco lá dentro de Santa Catarina, ganhar da Portuguesa e ir à final, semifinal, contra quem for. Fluminense, Flamengo, Botafogo, Nova Iguaçu, qualquer um. Vencer. Estar na final do Campeonato Carioca. Dar a esse torcedor do Vasco, como disse Medel, como disse Léo Pelé, como disse Léo Jardim, como disse David, esse torcedor do Vasco merece isso. E esse grupo tem caráter. Como eu disse, já entendeu o tamanho do Vasco. E essa galera está ajudando. Continuem. Combustível é bom. Falar do Vasco, tentar desestabilizar o Vasco, criticar o Vasco sem nenhum fundamento, porque com fundamento é óbvio, mas sem nenhum fundamento, só tem ajudado o Cruz Maltino. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E ao meio-dia, o Marco Vasconcelos vai estar aqui com o nosso Sérgio Quinto na resenha do meio-dia, na live do meio-dia. Marquinho Vasconcelos, que é nosso reforço. Nosso João Silva chegou, ficou acamado, está se recuperando, mas já vai estar com a gente também, emprestando todo o seu talento, toda a sua capacidade para opinar, para apurar notícias, enfim. A gente conta aí com esse timaço de reportagem aqui no canal Atenção Vascaínos e no AV+. Em nome da 1xBet, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos. Tchau.